Apenas para por um segundo. Eu preciso que você me responda uma coisa com honestidade total, sem julgamento, sem filtro. Você já olhou para sua conta bancária no dia 20 e sentiu aquele frio no estômago? Aquela sensação de que o dinheiro simplesmente evaporou, como se ele nunca tivesse existido de verdade. Você trabalhou o mês inteiro, cumpriu sua obrigação, fez tudo certo e mesmo assim, quando chegou a hora de ver o resultado, não tinha quase nada sobrando nada. E o pior de tudo, alguém, em algum momento da sua vida, te disse que o problema era você ganhar pouco, que a solução era um salário maior, uma promoção, um segundo emprego, e você acreditou, porque parecia lógico. Mas e se eu te dissesse que essa pessoa estava completamente errada? E se eu te dissesse que a Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade, o mesmo que está na sua cabeceira, já documentou há mais de 2000 anos exatamente o que você precisa fazer agora, com o salário que você já tem, sem precisar de um centavo a mais? Fica comigo, porque o que eu vou revelar aqui nos próximos minutos não é motivação barata, não é conselho de influenciador. É uma manobra bíblica testada por reis, usada por patriarcas, comprovada ao longo de milênios, que pode transformar o seu pouco em ponto de partida para algo que você nunca imaginou ser possível. Essa manobra tem 3 peças. Cada peça sozinha já muda sua vida. As 3 juntas mudam sua história. Mas atenção, o terceiro princípio é o que a maioria das pessoas ignora completamente. E é exatamente por isso que continuam presas, fica até o final. Porque tudo se conecta lá. Mas antes de entrarmos na manobra em si, preciso te contar uma coisa. Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra, mas nunca permanece? Que você fecha o mês sem entender para onde foi? Isso tem um nome. Não é azar. Não é falta de disciplina. É o que a gente chama de travamento financeiro, e ele age de forma invisível, sabotando suas decisões antes mesmo que você perceba. Foi para resolver exatamente isso que criamos o Destrava Financeira. Não é um curso, não são horas e horas de vídeo. É um guia prático, objetivo, direto ao ponto. Ao longo das páginas, você vai entender os travamentos invisíveis que afetam suas decisões financeiras e mantêm o ciclo do aperto constante. Você vai conhecer o protocolo Destrava 7x3, um método simples de 7 minutos por dia para reorganizar a sua relação com o dinheiro de uma vez por todas, sem promessas milagrosas, sem fórmulas mágicas. Só clareza, consciência e pequenas ações consistentes que ao longo do tempo mudam tudo. Se você busca mais tranquilidade, mais previsibilidade, mais controle financeiro no dia a dia, esse book foi feito para você. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Antes de sair desse vídeo, vai lá garantir o seu. Você não vai se arrepender. Agora sim, vamos para a manobra. Pague a si mesmo primeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode incomodar. Quando seu salário cai na conta, quem é a primeira pessoa que recebe o dinheiro? Pensa bem, o aluguel sai, a parcela do cartão sai, a conta de luz sai, o plano de saúde sai, a parcela do celular sai, o carnê da loja sai. E quando tudo isso termina, o que sobra? Quando chega sua vez de receber o que é seu de verdade mesmo, o que resta? Para a maioria das pessoas, a resposta é dolorosa. Quase nada. Às vezes, literalmente nada. Você passa o mês inteiro trabalhando para pagar todo mundo, menos você mesmo. E sabe o que é mais cruel nessa história? Você se acostumou com isso, internalizou que é assim que funciona. Que primeiro vem as obrigações e depois, se sobrar, você pensa em você. Mas o que acontece é que nunca sobra. E aí o ciclo continua, mês após mês, ano após ano, sempre igual.
Agora abre Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, de vinho transbordarão os teus lagares. Repara na palavra primícias. Em hebraico, essa palavra é reshit. E reshit não significa qualquer parte. Não significa o resto, não significa a sobra. Reshit significa o primeiro, o topo, o melhor, o que sai antes de tudo mais. Agora, eu sei que muitas pessoas leram esse versículo como um mandamento de dar o dízimo, de honrar a Deus com a primeira parte da renda. E há uma dimensão espiritual profunda nisso que respeito inteiramente. Mas existe uma camada prática desse princípio que a maioria nunca aplicou para si mesma. O princípio de que você, o seu futuro, a sua reserva, a sua segurança financeira, também merece receber antes. Você merece ser o reshit da sua própria renda. Pensa comigo nessa imagem. Imagine que você tem 2 recipientes. Um grande, que é onde entram todas as suas obrigações, e um menor, que é o recipiente do seu futuro. A maioria das pessoas enche o recipiente grande primeiro e espera que sobre algo para o menor. E quase nunca sobra. Mas e se você virasse essa ordem? E se, antes de qualquer coisa, antes de qualquer boleto, antes de abrir qualquer aplicativo de compra, antes de dar uma olhada em qualquer parcela, você fizesse um Pix para si mesmo, para uma conta separada, diferente da que você usa no dia a dia? Pode ser R$100, pode ser R$200. Se a sua situação está muito apertada, pode começar com R$50. O valor, nesse primeiro momento, não é o mais importante. O mais importante é o gesto. É a declaração silenciosa que você faz para si mesmo: eu venho primeiro. O meu futuro tem lugar garantido na minha renda. E sabe o que acontece quando você faz isso de forma consistente? Você se adapta. Parece impossível agora, mas é verdade. O mês roda com o que sobra, e ele sempre rodou com o que sobra. A diferença é que agora você definiu intencionalmente o que sobra. E, pela primeira vez na vida, quando o mês acabar, vai ter algo real no seu recipiente de futuro. Isso não é teoria, isso é neurologia. Quando você age como alguém que cuida do próprio futuro, o seu cérebro começa a tomar decisões alinhadas com essa identidade. Cada real passa a ter mais peso, cada gasto passa por um filtro diferente. Você se torna outra pessoa com dinheiro sem precisar ganhar um centavo a mais. A transformação começa nesse gesto simples. Agora, antes de passar para a próxima placa, eu quero que você faça algo aqui. Escreve nos comentários a palavra primeiro. Só essa palavra. Isso vai me dizer que você entendeu esse princípio e que está disposto a colocá-lo em prática. Vai lá, escreve primeiro. Eu lerei cada comentário. A regra dos 20% de José. Agora preciso te contar a história de um homem que talvez tenha o currículo mais impressionante de toda a Bíblia. Pensa comigo nessa imagem. Imagine que você tem 2 recipientes. Um grande, que é onde entram todas as suas obrigações, e um menor, que é o recipiente do seu futuro. A maioria das pessoas enche o recipiente grande primeiro, espera que sobre algo para o menor e quase nunca sobra. Mas e se você virasse essa ordem? E se, antes de qualquer coisa, antes de qualquer boleto, antes de abrir qualquer aplicativo de compra, antes de dar uma olhada em qualquer parcela, você fizesse um Pix para si mesmo, para uma conta separada, diferente da que você usa no dia a dia? Pode ser R$100, pode ser R$200. Se a sua situação está muito apertada, pode começar com R$50. O valor, nesse primeiro momento, não é o mais importante. O
mais importante é o gesto. É a declaração silenciosa que você faz para si mesmo. Eu venho primeiro. O meu futuro tem lugar garantido na minha renda. E sabe o que acontece quando você faz isso de forma consistente? Você se adapta. Parece impossível agora, mas é verdade. O mês roda com o que sobra. Ele sempre rodou com o que sobra. A diferença é que agora você definiu intencionalmente o que sobra. E pela primeira vez na vida, quando o mês acabar, vai ter algo real no seu recipiente de futuro. Isso não é teoria, isso é neurologia. Quando você age como alguém que cuida do próprio futuro, o seu cérebro começa a tomar decisões alinhadas com essa identidade. Cada real passa a ter mais peso. Cada gasto passa por um filtro diferente. Você se torna outra pessoa com dinheiro, sem precisar ganhar um centavo a mais. A transformação começa nesse gesto simples. Agora, antes de passar para a próxima placa, eu quero que você faça algo aqui. Escreve nos comentários a palavra primeiro. Só essa palavra. Isso vai me dizer que você entendeu esse princípio e que está disposto a colocá-lo em prática. Vai lá, escreve primeiro. Eu lerei cada comentário. A regra dos 20% de José. Agora preciso te contar a história de um homem que talvez tenha o currículo mais impressionante de toda a Bíblia. Não porque nasceu numa família rica, não porque teve oportunidades extraordinárias, mas pelo caminho exato oposto disso. Seu nome é José. Quando era jovem, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, literalmente vendido como mercadoria. Foi levado para o Egito, um país estrangeiro, sem ninguém do seu lado, sem um único aliado. Trabalhou como servo na casa de um oficial chamado Potifar. Construiu reputação com muita integridade, ganhou confiança. Então foi falsamente acusado por algo que nunca fez e parou atrás das grades. Preso injustamente, esquecido no sistema, abandonado. Essa é a biografia de José. Traído, escravizado, preso. Mas é esse mesmo homem que vai, mais tarde, assumir o controle da economia de um império inteiro, o maior império do mundo naquele momento. Não por acidente, não por sorte, por um princípio financeiro que ele aplicou com disciplina absoluta. Gênesis, capítulo 41, versículo 34. Tome a quinta parte da produção da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Olha o que está acontecendo aqui. O faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas secas. Ninguém entendia. Até que chamaram José, que estava na prisão, e ele revelou o significado. 7 anos de abundância absoluta, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Então José, ainda um prisioneiro, faz uma proposta ousada para o homem mais poderoso do mundo. Separe 20% da produção durante os 7 anos bons. Não ore esperando que a fome não venha. Não confie que as coisas vão se resolver sozinhas. Não espere para ver o que sobra. Separa agora. Separa a quinta parte. Guarda enquanto tem, porque vai chegar o tempo em que não vai ter. O faraó não só aceitou a proposta, ele colocou José como segundo no comando de todo o Egito para executar esse plano. E funcionou. Quando a fome chegou, o Egito tinha reservas para alimentar não só o próprio povo, mas nações vizinhas inteiras. O Egito se tornou o centro de referência de sobrevivência do mundo naquele período, porque um homem aplicou um princípio simples com disciplina inabalável. 20% antes de qualquer gasto. Agora, eu já ouço você pensando:
Mas eu mal consigo chegar ao dia 30. 20% é impossível. Eu entendo de verdade. E José também entenderia por isso. O princípio não está no número exato, está na atitude. Começa com o que dá. Se 20% do que você recebe parece impossível, começa com 5%. Começa com 3%. Começa com o que não vai te deixar sem comida na mesa. O importante não é a porcentagem, o importante é o movimento de separar antes de gastar. Porque existe uma lei silenciosa que governa a psicologia financeira. O dinheiro que você não separa imediatamente depois que entra, você vai gastar. Vai. O cérebro enxerga o saldo cheio e automaticamente amplia o padrão de gasto para preencher esse espaço. Isso acontece com todo mundo. Não é fraqueza. É assim que a mente humana funciona quando não existe uma intenção deliberada no lugar. José entendeu isso 4.000 anos antes de qualquer estudo de psicologia comportamental. Separa antes de sentir que o dinheiro existe, antes que ele crie raízes nas suas mãos, antes que o cérebro comece a fazer planos para ele. Coloca numa conta separada de preferência, uma conta que você não acessa pelo celular com facilidade, uma onde o dinheiro rende um pouco, mas o principal objetivo é que ele fique longe da sua mão. Porque longe da mão é longe da tentação. E agora pensa no poder do tempo quando você faz isso com consistência. Imagina que você separa R$200 por mês. R$200. O preço de uma saída com amigos, de um lanche, de uma compra por impulso que você nem vai lembrar daqui a 2 meses. Se você guardar R$200 por mês durante 2 anos, você terá R$4.800, sem aplicar nada, só guardando. E se esse dinheiro estiver numa aplicação simples, rendendo a taxa básica, vai ser ainda mais. José salvou uma nação inteira com essa lógica. O que ela pode fazer pela sua casa? Eu quero que você escreva nos comentários agora a palavra guardar. Só isso, guardar. Me mostra que esse princípio de José tocou em alguma coisa dentro de você. Enquanto você escreve, pensa: qual é o valor mínimo que eu posso separar ainda neste mês? Fuja da escravidão das dívidas. Agora respira fundo, porque esse próximo princípio pode ser o mais difícil de ouvir. E justamente por isso é o mais importante. Vou te mostrar algo que está escrito há milênios, mas que a maioria das pessoas nunca enxergou com a clareza que merece. Provérbios, capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Para ir ler de novo devagar. O que toma emprestado é servo do que empresta. A palavra em hebraico original usada aqui para servo é eved. Sabe onde mais essa palavra aparece na Bíblia? Na descrição da escravidão dos israelitas no Egito, eved não é um empregado. Eved não é alguém que tem obrigações com o patrão. Eved é um escravo. Alguém que não tem liberdade para decidir o próprio destino. Provérbios não está sendo poético aqui. Não está exagerando. Está descrevendo com precisão o que a dívida faz com uma pessoa real. Quando você deve dinheiro para alguém, uma parte da sua liberdade pertence a essa pessoa, ou a esse banco, ou a essa instituição financeira. Você acorda todo dia sabendo que uma fatia do que vai ganhar esse mês já tem dono antes mesmo de você trabalhar para conquistar. E no Brasil, isso tem um nome específico: o rotativo do cartão de crédito. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, mais de 400% ao ano. Se você deve R$1.000 e paga o mínimo, essa dívida pode virar 5.000. O rotativo faz o trabalho de escravidão sem precisar de corrente. E eu não estou aqui para te julgar. A gente parcela porque a vida aperta, porque falta reserva, porque acontece emergência. Mas existe uma diferença que você precisa entender com clareza. Nem toda dívida é igual.
Existe dívida que constrói e existe dívida que prende. Financiar algo que gera patrimônio é uma coisa, parcelar consumo por impulso é outra completamente diferente. A pergunta é simples: essa dívida me serve ou me prende? Se ela te prende, ela precisa sair. E isso começa com decisão. Não amanhã, não depois, agora. Faça uma lista hoje de todas as dívidas, nome, valor, taxa. Coloca no papel e enfrenta. Você não resolve aquilo que evita. E quando você encara, a clareza vem e a ação começa. Agora chegou o ponto principal. Você paga a si mesmo primeiro. Você separa antes de gastar. Você elimina as dívidas que te prendem. Os três juntos criam um novo ciclo. Quando você guarda, você constrói. Quando você constrói, você ganha segurança. Quando você ganha segurança, você para de depender de dívida. E quando você para de depender de dívida, você cresce. Esse é o ciclo da multiplicação. E ele começa com uma decisão simples: ação. Agora, seu salário não é o problema. Ele é a semente. E a pergunta é o que você vai fazer com ela a partir de hoje. Se isso fez sentido, acesse o Destrava Financeira no link fixado e começa agora. Não adia. Decide, executa e muda sua realidade a partir de hoje.